Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Boa. Bora animação para essa nova semana que está começando. Tá vazia essa sala, hein, gente? Parece que tá todo mundo é de açúcar. Choveu aí, não vem? Lerê, hein? Tá, vamos lá. Eu tenho uma série de avisinhos para dizer para vocês, mas antes disso, eu quero saber como é que foi esse fim de semana. Já estão estudando um cadinho mais? Já estão percebendo que precisa dar uma estudadinha? Ai, de repente ficou silêncio. Vocês se entregam, viu? Vou ver, eu vou perceber durante a aula se vocês estão estudando ou não, tá? Pode deixar comigo. Mas vamos lá. Hoje a aula vai ser um ritmo muito mais tranquilo que as últimas. Mas muito mesmo, tá? E por que disso? Semana passada eu quis concentrar uma semana de teoria para que essa semana a gente pudesse fazer exercício. Então a aula de hoje vai ter aplicações, né, de derivada e de regra da cadeia, duas aplicações. Uma que é começar a entender derivação implícita, e eu vou explicar bem o que é isso. E outra é taxas relacionadas, tá? E aí, com isso, a gente vai fazer uma série de exercícios juntos. Se der, a gente faz até mais, não tem problema. Mas eu preciso entender que vocês estão entendendo, tá? A aula flui se vocês me respondem, se pelo menos uma turma de pessoas mostra que está entendendo. Senão eu não posso evoluir. Tá bom? Tá joia? Então tá bom. Temos pessoas nas salas auxiliares? Temos? Sala 8. Oi, pessoas. Boa tarde, people. Auditório. Aê, temos a câmera aqui de retorno. Muito bom. Tá bem vizinho, né, gente? Mas bora animar. História não é quantidade, é qualidade. Bora todo mundo participar, que é isso que a gente precisa, tá bom? Essa semana, a gente vai focar mais em exercício. Então, hoje eu finalizo essa parte inicial de derivada com suas propriedades mais simples. Próxima semana, a gente já vai estudar a função derivada para extrair informações sobre o gráfico da função. Eu estou tendo retorno aqui, tá? Para a gente poder ter informações sobre o gráfico da função. Então, na próxima semana já é um outro estudo. Essa é a semana para praticar e ficar afiadíssimo em regra de derivação. Ok? A monitoria vai funcionar essa semana terça e quinta, tá bom? Esses dois primeiros dias aqui não está funcionando. Mas quarta e quinta vai funcionar. A lista de exercícios de vocês sobem ela até quinta-feira à noite. Não extrapolem esse prazo, a gente não vai receber mais lista fora do prazo, tá bom? Para quem ainda não tem acesso ao Moodle, por favor, entre em contato com o Projeto Newton, projetonewton.fpa@gmail.com e fala, eu sou fulano de tal ou fulana de tal, número de matrícula, curso, estou sem acesso ao curso fulano de tal. Tá bom? Tá. Quem está com os pezinhos nas cadeiras, cuidem de descer esses pés, porque a gente precisa cuidar do ambiente, tá bom? Outras pessoas têm acesso a eles. Não colocarem os pés na cadeira, por favor. Ok? Agora, no Moodle também, essa semana, está aberto a atividade que eu disse que teríamos ao longo do ciclo de atividade, chamada Estudo Dirigido e Prática de Exercício, certo? Certo. Essa atividade, vocês precisam desempenhá-las, vocês precisam executá-la, tá? Como é que essa atividade está sendo feita? Eu vou mostrar para vocês lá no Moodle onde é que está. Estou aqui com o Moodle aberto, como se eu fosse vocês, ok? Aí, eu venho aqui nesse bannerzinho, que é referente a esse ciclo de atividade do momento que a gente está vivendo. Clica nele. Tem as notas dos professores, que é desde a semana passada e dura até o fim dessa semana. Prática de exercícios, que é aquela lista com os monitores, que vocês já começaram a resolver na semana passada, na sexta. E aqui vem, estudo dirigido e prática de exercícios. Quando você clica aqui,
Essa é a tela que eu vejo, que eu acho que é diferente da tela de vocês, eu não tenho certeza. Mas eu vou dar uma resumida. Percebam que você tem, para começar, 3 botãozinhos, tem os passos, né? Como é que é constituída essa atividade? Vou aqui para o centro do quadro, para contar para vocês. Essa atividade é assim. Você vai ler as paradinhas, aí você vai evoluindo. Aí você vai ter uma parte que eu vou te falar para você investigar, né? Fazer algumas leituras, para estudar a teoria mesmo, mais focada. Então, veja o exemplo tal, da página tal do livro-texto. Veja o exemplo tal das notas dos professores, tá? Aí você faz isso. E tudo você vai clicando que você executou. Aí você vai ter um teste de nivelamento, tá? Não sei se são 10 ou se são 20 questões, não tenho certeza. Mas são questões que você tem que marcar uma bolinha, ok? Então, leiam com carinho, façam devagarzinho. A depender da quantidade de acertos que você tem, você pode ir tanto para o teste de revisão, que aí você vai dar uma revisada. Arruma, por favor, sua máscara. Isso. Ou você vai para o teste de revisão, ou você vai para o teste de aprofundamento, tá? Se aí sua nota for maior do que a esperada, enfim. Eu não quero saber quanto você tira nesse teste. Não tenho interesse nisso. Eu quero que você execute. A nota vem pela execução. É uma nota dada? É uma nota dada. Tá bom? E aí, uma vez vocês fizerem isso, esse estudo dirigido, cada estudo dirigido é sempre referente às 2 semanas que passaram. Então, esse é referente à semana de pré-cálculo, aquele período lá de pré-cálculo, tem alguns exercícios envolvendo isso, e outros de taxa de variação. Não tem de regrinhas de derivação ainda, tem mais da parte mais introdutória mesmo. Reta tangente, tá bom? Então, é sempre da teoria passada. Por que eu quero que vocês tenham contato com essa teoria passada? Para saber que está claro, porque se o passado não está claro, você não consegue evoluir, né? Se você não está bem solidado a coisa anterior, você não consegue evoluir. Então, por isso que é sempre retroativo, tá bom? Fechamos essa gestalt? Isso vai ficar aberto até o fim de semana. Então, com mais rápido vocês resolverem isso, já que o conteúdo que está lá vocês já viram, melhor é para vocês, certo? Com mais rápido vocês executem, menos vocês precisam se preocupar com isso. Ok? Estamos conversados? Lembrando que quinta-feira vocês têm que subir a lista de exercícios, né? Ok? Show? Beleza. Eu vou, antes de falar um pouquinho, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pronto, já falei, Moodle, fechado. Terça e quinta não, quarta e quinta, né? Bom, antes de falar o conteúdo, antes de dar start no único videozinho da aula de hoje, eu preciso comentar o que está por trás desse vídeo. Vem cá comigo. Vocês lembram que lá no pré-cálculo, eu defini o que é o gráfico de uma curva num plano, né? Lembra que a gente viu que um troço tipo esse aqui é uma curva no plano, mas não é gráfico de nenhuma função, certo? Não é gráfico de função. A gente aprendeu a calcular a reta tangente para funções, não aprendeu? Te dou uma função, você sabe a derivada daquela função em um ponto dado, portanto, você tem a equação da reta tangente passando por aquele ponto dado, certo? O coeficiente angular da reta tangente é exatamente a derivada daquela função no ponto. Lembra disso? Lembra? Tá. A história é a seguinte, e o que está por trás? Se é uma função, eu tenho uma dependência só de uma variável, né? Esse f de x aqui, eu posso chamar ele de y, não posso? E se eu chamo esse f de x de y, quer dizer que eu consigo escrever essa função como sendo y igual a x ao quadrado, não é isso? Então, a função ela passa até essa cara, certo? Agora, isso, na verdade, se eu jogo o x ao quadrado para o lado esquerdo, isso aqui me dá uma equação, não é? Uma equação
em duas variáveis, x e y, em que eu consigo escrever ou x como sendo uma função que depende de y, ou y como sendo uma função que depende de x. Nessa daqui, é o y que depende de x, não é? Para cada x que eu te der, eu tenho um y respectivo, não é certo? É exatamente isso. Para cada x que eu te der, eu tenho um y respectivo, tá? Então, essa aqui é só uma notação para ser uma equação. Então, quando eu tenho funções, é porque eu tenho uma variável dependendo de outra variável, tá? Quando eu não tenho, e aí eu tenho uma equação, que as duas variáveis, pelo menos uma dessas variáveis é livre, tá? Eu consigo colocar uma em função da outra. Se as duas variáveis codependem, por exemplo, se eu pegar a circunferência, circunferência centrada na origem de raio igual a 1. A circunferência, as duas estão amarradinhas, né? Por quê? Se eu colocar x como, tentar colocar y como sendo uma função que depende de x, quando eu for extrair o raiz quadrada lá, vai aparecer mais ou menos, concordam comigo? Esse mais quer dizer a banda de cima da circunferência é o positivo e o negativo é a banda de baixo. Isso quer dizer que quando eu quebro essa equação, eu não tenho uma função, porque essas duas funções não voltam na curva anterior. Eu vou ter o menos 1 e o 1 fora, tá certo? Então, o que isso significa? Que quando eu te dou equações que eu não consigo isolar o x como sendo uma função de y, ou o y como sendo uma função de x, a priori, o estudo que a gente tem de derivada não está valendo. Qual que é o pulo do gato? Bom, o pulo do gato é escolha uma para ser a variável e outra para ser a função. E aí você vai escolher ou o y como sendo uma função de x, ou o x como sendo uma função de y, tá? Então, a motivação para esse vídeo é achar retas tangentes em curvas quaisquer, tá bem? E aí, como é que a gente vai usar as nossas técnicas aqui? A gente vai usar o que a gente chama de derivação implícita, ok? Que nada mais é que uma aplicação da regra da cadeia. Tá joia? Vou soltar o vídeo, ele é curtinho, fechando ele, a gente vem, eu dou uma amarradinha nele, e aí vocês vão percebendo que a aula inteira vai ser fazer exercício e voltar na teoria, fazer exercício e voltar na teoria. Sacou? Bora lá? Pode soltar? Bom vídeo, Pipo. Olá, pessoal. Neste vídeo, falaremos sobre derivação implícita, que é mais uma aplicação da regra da cadeia. Bom, imaginem a seguinte situação. Temos uma equação envolvendo variáveis x e y. Essa equação, no plano, nos produz como gráfico uma curva. Quando temos uma variável dependendo da outra de maneira explícita, temos uma função dependendo de x, por exemplo. Ou seja, se nessa equação conseguirmos colocar uma variável explicitamente em função da outra, essa equação descreve a curva de uma função em R2. E, neste caso, sabemos calcular a taxa de variação de x em função de y, por exemplo, ou, equivalentemente, a inclinação da reta tangente à curva em pontos dados. Existem casos em que, dada uma equação envolvendo variáveis x e y, não conseguimos isolar uma variável em função da outra. Mas isso não significa que, graficamente, essas curvas não tenham reta tangente. É exatamente neste momento em que entra a derivação implícita. Então, derivação implícita é derivar uma variável em função da outra em uma equação na qual não seja possível deixar as variáveis de maneira explícita. Para fazer esse tipo de derivação, devemos fixar uma variável em função da outra. Por exemplo, y como sendo y de x, ou x como sendo
x de y. E assim, derivar a equação em relação a x ou a y para encontrarmos a taxa de variação de y em função de x em um ponto x igual a ou a taxa de variação de x em função de y em um ponto y igual a b, respectivamente. Um exemplo clássico de curvas que não podem ser descritas como função é a circunferência centrada na origem de raio 1. A equação que descreve esta circunferência é x² mais y² igual a 1. Sabemos que a circunferência não é uma função, pois não satisfaz a regra da reta vertical. Ou seja, qualquer reta vertical corta a circunferência em dois pontos distintos. O efeito que isso produz no gráfico da curva é que, quando tentamos isolar y em função de x, por exemplo, obtemos duas novas curvas que são função. Uma com y em função de x para y positivo e outra também com y em função de x com y negativo. Mas, como mencionamos anteriormente, quando tivermos uma equação que envolva x e y, o gráfico produzido por essa equação em R2 é uma curva. E para calcular a inclinação da reta tangente a qualquer ponto desta curva, devemos fixar uma variável em função da outra. Para ilustrar o que deve ser feito, vamos calcular dy dx e depois dx dy. Considerando uma equação da circunferência y como função de x, vamos derivar dos dois lados em relação a x, que é a variável em questão. Onde tivermos y, podemos substituir por y de x para facilitar. Como a derivada da soma é a soma das derivadas, podemos separar o lado esquerdo. Agora, a derivada de x² em relação a x é 2x. E a derivada de y de x² em relação a x é uma regrinha da cadeia. Ou seja, a derivada da de fora, que é o quadrado de y, vezes a derivada da de dentro, que é dy dx. No outro lado da equação, temos a derivada de uma constante, que é zero. Portanto, dy dx é menos x sobre y. Vamos fazer o mesmo quando x é uma função de y, considerando ainda a equação da circunferência. Derivando em relação a y os dois lados da equação, lembre-se que, no lugar de x, podemos escrever x de y. Do lado esquerdo, temos que a derivada de x de y ao quadrado em relação a y é, novamente, pela regra da cadeia, a derivada da de fora, que é 2 vezes x de y, vezes a derivada da de dentro, que é dx dy. Somando com a derivada de y ao quadrado em relação a y, que é 2 vezes y. E do lado direito, obtemos zero, que é a derivada de constante. Portanto, obtemos dx dy é menos y sobre x. A mensagem final para a derivação implícita é sabermos qual variável está em função de qual, para podermos executar as derivações e, assim, obtermos as taxas de variação procuradas. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Pronto. Vamos lá para o quadro 1, para reforçar todas as regrinhas de derivação. 75 milhões de vezes, não tem problema, tá? Hoje eu vou falar ainda das regras. Quarta-feira, eu vou fazer um resumão, tá? Vai ser semelhante a esse primeiro quadro aqui, e aí tá aquele exercício, tá bom? Quarta-feira é tirar dúvida comigo, revisar a teoria e fazer exercícios juntos, tá? Eu só não vou fazer exercício da lista de exercícios, porque por razões óbvias, né?
Porque vale nota, não sei o que, isso é uma responsabilidade de vocês. Mas eu vou trazer outros exercícios de outros livros, tá? Ou então eu posso abrir a lista lá da equipe de monitorias, posso resolver algum exercício de lá, posso reexplicar algum exemplo que está feito nas notas, não tem problema, tá bom? Tá joia? Tá, beleza. Então vem cá, regras de derivação. F de x igual a x elevado a r para r sendo um número. Como é que a gente deriva isso? Como é que a gente chama essa regrinha? Regra do tombo. Dá o tombo no expoente, subtrai 1 no expoente. Lembrando que a gente faz isso quando aqui embaixo, na base, é uma variável. E lá em cima é um número, tá? Então, a derivada de uma função potência é dar o tombo, subtrai 1 no expoente. Ok? Derivada da função seno, cosseno. Derivada da função cosseno, menos o seno. G de y, quando G de y é exponencial na base E de y. Aqui embaixo eu tenho um número específico, que é o número de Neper, tá? E acima dele eu tenho a variável em questão. Isso aqui eu já mudei a variável lá em cima, exatamente para vocês começarem a entender que a variável pode mudar, não tem problema, tá? A função tem que depender dessa variável. É isso que é a aula de hoje, tá bem? Então, se eu tenho uma função em que a variável é y, e essa função faz o quê? Pega esse y e leva em e elevado a y, a derivada dessa função em y é ela mesma, ok? Tá. F de x igual a ln de x com x positivo. Derivada dela é 1 sobre o argumento, né? 1 sobre x, ok? Quando a gente falou já na aula passada da derivada do seno e do cosseno e das propriedades de funções, que são as seguintes. Se eu tenho a soma de duas funções, a derivada dela é derivar a primeira função, derivar a segunda função, pegar essa imagem da derivação e somar ou subtrair. Ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada da diferença é a diferença entre as suas derivadas. Se você tem um númerozinho vezes uma função, esquece esse númerozinho, copia ele e só preocupa com a função. Calcula basicamente só a derivada da função. Se você tem a função produto, e aí por isso que é um pontinho só, derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Independe dessa ordem, né? Porque aqui é comutativo tanto no produto quanto na soma. Escolham o que vocês preferem. Derivada do quociente, derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Essas duas, se vocês quiserem inverter no produto, tá tudo certo. Vocês escolham do jeito que vocês preferem. E para a última operação entre funções para a gente derivar é a composta, né? Que é a que a gente viu na aula passada. Como que a gente deriva a composta de duas funções? É o que a gente chamou de regra da cadeia, que é a derivada da mais de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Pode ser o contrário, pode ser a derivada da de dentro, vezes a derivada da de fora, avaliada na de dentro. Por quê? Porque isso aqui é comutativo, tanto faz. Agora, recordando todas essas regrinhas, a gente fez na aula passada a derivada da tangente, não fez? Qual que é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Qual que é a derivada da secante? A gente não fez, mas dá para fazer ela rapidinho. Derivada da secante, secante é 1 sobre cosseno, não é isso? Sim? Qual é a derivada da secante? 1 sobre cosseno. Derivada da de cima, 0 vezes qualquer coisa, 0. Menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Qual que é a derivada do cosseno? Menos o seno. Sobre o segundo ao quadrado, né? Cosseno de x vezes cosseno de x. E aí é só o jeito que a gente olha isso.
Porque seno sobre cosseno, isso aqui eu estou no produto, eu posso pensar assim. Seno sobre cosseno é tangente. E 1 sobre cosseno é o quê? 1 sobre cosseno é? 1 sobre cosseno é secante. Então, a derivada da secante é secante vezes tangente. Ok? Se aparecer na prova um troço desses, só usa. Vai ser feliz. Tá bom? Então, tá bom. Feita essa recapitulação, alguma dúvida por aqui? Alguma dúvida por aqui? Tá tranquilo? Porque a gente vai precisar disso, tá? De tudo isso ao longo do nosso curso. Ok. Voltando lá para o vídeo. Então, a gente está partindo do seguinte universo. Eu tenho, quando você tem uma função que depende de uma variável só, eu posso olhar isso como sendo uma equação, certo? Se eu tenho uma função, eu posso olhar como uma equação, então eu tenho uma variável que independe da outra, tá? Elas estão amarradas, então eu consigo, entre muitas aspas, isolar uma em função da outra, tá? Consigo deixar, tipo, y de um lado e outro lado tudo dependendo de x, ou x de um lado e tudo do outro dependendo de y, tá? Mas se eu não conseguir fazer isso em uma equação, eu digo que as duas estão de maneira implícita, tá? Como é que se derivam equações de maneira implícita? Bom, aí, se o exercício não te pedir, você escolhe uma para fixar. Se você olhar x como sendo uma função que depende de y, você vai derivar em relação a y. A gente nem vai gastar tempo vendo isso, aqui foi só um desenvolvimentinho. Se você olhar y como sendo uma função que depende de x, então daí você vai derivar em relação a x. Tá bem? Tá bem? É isso aqui que é a teoria que está por trás. Vamos fazer exercícios? Vamos? Então vamos. Primeiro exercício, eu peço o seguinte, eu te dou uma equação. Essa equação depende de duas variáveis, x e y. E eu te peço o y' de x, ou seja, quando x é a variável. E te peço o x' de y, quando o y é a variável. Então, eu tenho que olhar dos dois jeitos, tá? O outro exercício, eu te dou uma equação. Essa equação é uma curva, tem um nome, chama Fólico de Descartes. Lá no livro de vocês tem um exercício que tem várias curvinhas. Então, tem o cardioide também, tem várias curvinhas que recebem nomezinhos fofos. E aí, lá vocês vão ter, como são curvas, né, não são funções, você vai ter que escolher uma variável, qual é a variável que depende de qual, tá? E aqui eu quero y' de x, então eu vou ter x como sendo a variável, tá? Depois eu quero as retas tangente normal de uma circunferência em um ponto dado. E depois eu quero o y duas linhas de x dessa equação. Então aqui eu também já fixei a variável, né? A variável para mim vai ser x. Vamos pegar essa primeira, que a gente vai olhar dela de duas maneiras, tá bom? Vamos lá, enquanto vocês pensam aí, eu vou aqui para o quadro 1 apagando. Exercício 1, a equação é 3x ao quadrado mais 6 vezes y mais 2x igual a 6. Eu quero y' de x e quero também x' de y. Ok? Então, tá bom. Batendo o olho nessa equação, eu consigo isolar alguma variável em função da outra? Sim, e qual?
Se sim, qual? Dá para eu jogar y numa banda e x tudo na outra, não consigo? Tá claro para todo mundo isso? Sim? Vamos? Eu ainda não tenho bola de cristal para saber se vocês estão entendendo ou não. Tá bom. Como é que vocês fariam isso? Se joga esse camarada e esse camarada para o lado de cá, fica só 6y para lá e de lá eu só tenho o número x, não é isso? É ou não é? Ah, vocês estão vivos, que bom. Então, fica 6y de cá, joga todo mundo para o outro lado. Ok. Então, eu consigo, se eu jogar esse 6 aqui dividindo todo mundo, aqui aparece 1, aqui aparece meio, e aqui aparece 1/3, né? Ok? Consegui deixar y num canto e x no outro, ou seja, dessa maneira aqui eu deixei y como sendo uma função que depende de x, não é isso? Y para mim é uma função que depende de x. Ok. Aí então, se eu tenho y dependendo de x, então eu vou, para eu achar y' de x, eu tenho que derivar todo mundo em relação a x. Ok. Então, quem é a derivada de... Então, eu vou derivar em relação a x dos dois lados dessa equação, né? De cá eu tenho um y que é um y de x. Onde eu tenho y, eu vou colocar y de x, tá bom? Vou derivar de cá em relação a x. 1 menos 1 sobre 2x ao quadrado menos 1 sobre 3x. Derivada de y de x em relação a x me dá o quê? Y' de x, né? Que é a derivada de y em relação a x no ponto x. É isso mesmo. Certo? Isso aqui é a mesma coisa que se eu escrevesse dy dx no ponto x. Isso aqui a gente definiu como sendo y' de x ou y ponto de x. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Tá bom? Então, tá bom. Ok. E do lado de lá? Derivada de 1 em relação a x. Vamos, gente. Ai, Jesus! Aqui, derivada de menos meio x ao quadrado. A constante deixa ela quietinha, né? Faz nada. Qual que é a derivada de x ao quadrado em relação a x? 2x. Isso. O menos 1/3 não faz nada, né? Deixa ele quietinho lá. Derivada de x em relação a x? 1. Acabou, né? Então, eu tenho que y' de x é igual. Esse 2 aqui está multiplicando e dividindo, pode ir embora. Menos x menos 1/3. Deu isso. Agora, eu vou começar a introduzir com vocês esse modelo aqui de derivação. Porque a gente derivou uma equação, mas a gente tornou ela uma função. Em relação a x, ela é uma função, mas em relação a y, não é. Então, agora eu já vou introduzir para vocês a técnica e a gente vai tentar chegar nesse mesmo número, tá? Nessa mesma função. Vamos lá para o quadro 2. Tá rápido? Eu fiz uma pergunta, alguém pode me responder? Tá de boa? Então, tá bom. Agora, eu quero... Aqui eu derivei foi em relação a x, não foi? Então, eu vou derivar também lá em relação a x. Para fazer isso, onde eu tiver y, eu vou colocar y de x, tá? Só para ficar claro quem é a minha variável em questão. Então, vai ser 3x ao quadrado mais 6 vezes y de x mais 2x igual a 6, certo? Agora sim eu vou derivar dos dois lados.
3x ao quadrado mais 6 vezes y de x mais 2x igual a derivada em relação a x do número 6. Ok? Ok. Derivada da soma, soma das derivadas. Então, basta derivar cada uma e somar, certo? Derivada de 3x ao quadrado em relação a x dá quanto? 6x. Derivada de 6y de x em relação a x. O 6 fica quietinho, né? Interfere em nada. Qual que é a derivada de y em relação a x? Derivada de y em relação a x. Y', certo? Derivada de y em relação a x é derivada de y em relação a x. Nada para fazer. Tem nada de novo aqui, tá? Derivada de 2, o 2x, o 2 fica lá quietinho. Derivada de x, 1. Derivada de constante, 0. Se eu der uma ajeitadinha nisso aqui, ou seja, se eu simplificar todo mundo por 2, aqui sobra 3, aqui sobra 3, aqui sobra 1. Aí eu vou isolar o y'. Y' de x vai ser, esse 3 aqui passa para cá dividindo, certo? Vai ser menos 1/3. Esse camarada aqui passou para lá negativo, com 3 dividindo. Esse aqui passou para lá negativo, com 3 dividindo. 1/2. Vou devagarzinho, melhor. Tem alguma coisa errada aqui? 6x, 6, 2, acabou, tá certo. Beleza. Então, vamos isolar o y'. Aqui sobrou 3, ficou menos 1, isso, menos 3x, perfeito. Esse 3 aqui passa dividindo, fica menos 1/3, menos x, não é isso? E é exatamente igual ao que a gente tinha aqui, não é? Certo? Perceberam que essa estratégia dá certo, né? Dá certo. E aí, então, a gente acabou de aprender a derivar equações, tá? Equações. Eu não sei quem está em função de quem, mas eu posso fixar uma em função da outra e achar a sua derivada. Para que eu quero achar a derivada? Para achar a equação da reta tangente, tá? De maneira prática, é uma das coisas que eu quero. Mas eu quero também achar taxas relacionadas, que é o finzinho da nossa aula, tá bom? Então, isso daqui vai ter duas motivações. Uma é equação de reta tangente e reta secante, e outra é taxas relacionadas. Já já a gente vai ver. Tá bem? Vamos fazer agora colocando a outra variável, tá? Tá claro aqui? Tá? Vou fazer da outra para ver se também. Alright. Então, vamos. Agora eu quero fazer... Se esse 3 aqui passa dividindo, ele tem que passar dividindo todo mundo, né? Ele tem que passar... Esse 3 passou dividindo para cá e 3/3 dá 1, né? Sim? Esse 3, tudo que a gente faz numa equação de um lado de cá, a gente faz do lado de lá também, tá? Ok. X é um x de y agora. Ok? Então, onde eu tenho x na minha equação, vou colocar x de y, tá? Então, aqui fica 3x de y ao quadrado. Fica até melhor se eu colocar assim. Mais 6y mais 2 vezes x de y igual a 6. Agora eu vou derivar dos dois lados em relação, a y, né? Então, isso aqui vai ficar 3x de y ao quadrado mais 6y mais 2 vezes x de y
igual a derivada em relação a y de 6. Vem comigo. Derivada da soma, soma das derivadas, ok? Agora, essa função aqui, vocês conseguem perceber que ela é uma composta? Para quem ainda não pegou. Quem é a minha variável? É y, né? Aí tem uma funçãozinha que pega y, que é a função que faz x de y, não é isso? Aí depois tem uma outra função que pega x de y e calcula o quadrado dela. Não é isso? É essa função aqui que eu quero derivar. Então eu preciso fazer essa composta, não é isso? Derivar essa função que é composta dessas outras duas é usar a regra da cadeia, não é isso? Então aqui para eu derivar esse objeto aqui, eu preciso usar uma regra da cadeia. Tá claro para todo mundo? Tá? Pode não estar claro como é que vai ficar essa derivada, mas está claro que aqui é a regra da cadeia, né? Então tá. Então vamos lá. Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada de 3 vezes esse objeto, o 3 fica quietinho. Como é que se deriva esse camarada? Regra da cadeia. Derivada da de fora. A de fora é o quê? É uma potência, não é isso? Como é que você deriva a potência? Dá o tombo e subtrai 1 no expoente, não é isso? Ok. Lá dentro ainda é uma função. Qual que é a derivada dessa função em relação a y? Derivada dessa função em relação a y. Tá claro? Tá claro? Sim? Vai ter mais. Derivada de 6y em relação a y. O 6 fica quietinho. Derivada de y em relação a y é 1, né? Mais 2 vezes, deixa o 2 quietinho. Derivada de x de y em relação a y. Derivada de x de y em relação a y. Ok? Derivada de constante, 0. Se acabou-se. Tá claro como é que eu apliquei essa regra da cadeia? Derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Tá? Sim? Esse camarada aqui é 1, não vai precisar dele. Ok, vamos fazer mais, tá? Foi essa? Foi? Zé Finito? Vamos para outra. Então, essa primeira aqui já se foi. Vamos para a próxima. Essa daqui eu quero o y, linha de x. Então, x para mim é a variável, não é? Sim? Então, tá. Vem comigo? Eu quero que x seja a variável. Então, eu vou fazer y como sendo um y de x. Tá? Então, nessa equação, onde eu tenho x, onde eu tenho y, perdão, eu vou fazer o quê? Um y de x. Sim? Sim. Aqui, vou derivar agora todo mundo em relação a x, né? Então, derivada em relação a x de x ao cubo mais... Poderia ser assim, tá? Y ao cubo de x igual a derivada em relação a x de 1. Okay? Derivada de x ao cubo em relação a x.
3x ao quadrado. Derivada de y ao cubo de x em relação a x. É a mesma história, x é a minha variável. Aí tem uma função que avalia y de x. Depois tem uma outra função que pega essa função e calcula o seu cubo. Aqui eu tenho uma regra da cadeia novamente, não tenho? Sim? Sim, tá claro? Tá. Então, como é que fica a derivada desse camarada em relação a x? Derivada da de fora, dá o tombo, subtrai 1 no expoente, avaliada na de dentro, a de dentro é y de x, vezes a derivada da de dentro. Qual que é a derivada de y de x? Y' de x. Ok? Ok? Derivada de constante, 0. Tá melhor? E aí, nessa altura do campeonato aqui, vocês poderiam fazer várias coisas. Por exemplo, poderia te pedir, como é no próximo exercício, a equação da reta tangente a essa curva, em um ponto. Ou poderia te pedir apenas para você isolar esse y' aqui de x. Né? Daria para jogar todo mundo para o lado de lá, deixar todo mundo juntinho. Tá? Ninguém está pedindo nada disso, só para achar o y', o y' está aqui, pronto. Tá bem? Então, tá bem. Próximo exercício. Próximo exercício, achar as retas tangente e normal, a circunferência centrada na origem de raio 3. Não é isso? Sim? E daí, como as propriedades de ser tangente, é tangente em algum ponto. Então, ele te deu o ponto. Primeira coisa que vocês veem, uma equação e um ponto, se esse ponto é dessa equação, se esse ponto faz parte da curva. Primeira coisa que vocês fazem, tá? Por quê? Para ver se a questão está bem posta, se o exercício está bem posto. 2 raiz de 5 é um ponto dessa curva. Você faz x igual a 2, aqui dá 4, passa para lá, fica 5, y então é mais ou menos raiz de 5. Então, esse ponto, de fato, é um ponto da curva. Tá? Então, o exercício está bem posto. Então, eu te dei a equação e eu quero a reta passando por esse ponto. Tá? Vamos lá? H de cá. Três. Vamos lá? Primeira coisa, qual que é a equação da reta tangente a uma curva passando por um ponto? Ioiô me xoxô, com o mzinho sendo exatamente quem? A derivada naquele ponto, não é isso? Só que lembra, antes eu estava com f de x igual a um troço. E aí, quando você tem f de x igual a, sei lá, qualquer coisa, a sua equação ficava assim: y menos y0 igual a f' de x0 vezes x menos x0, não é isso? Onde o ponto dado era o ponto x0, y0. Ok? Se você tinha uma equação, uma função y igual a f de x, a função era essa, né? A equaçãozinha era essa, certo? Isso aqui, então, eu teria um y igual a um y de x, não é isso? Tá? Só para a gente adaptar aqui as nossas coisinhas, esse y de 0 aqui, na verdade, agora vai ser o y de x0, ok? Esse f' de x0 agora vai ser o y' de x0, não é isso? Estou só adaptando. X menos x0. Concordam comigo?
Essa daqui no conceito de função, é isso aqui que a gente tinha. Agora, como eu estou olhando em algo implícito, é assim que eu vou ter a carinha dela, como sendo a equação da reta tangente. Tá? Tem que ver quem que é que está em relação a quem. Se fosse o y a variável, isso aqui mudava. Tá? Então, vamos fazer como x sendo a variável, para a gente não ter que mudar muitas coisas na vida. Pode ser? Pode ser? Então, tá bom. Então, essa daqui é a equação. Então, eu vou precisar achar y' de x. Ele não me falou quem que era em relação a quem, mas para eu usar essa retinha, essa equação, eu preciso fazer x como sendo a variável. Tá? Então, tá, vou só copiar isso aqui em cima. Então, a equação da reta tangente vai ser y, que é um y de x, menos o y0, o y de x0, igual a y' de x0, x menos x0. Bom, o ponto x0 e y0 me deram, né? Y de x0 é raiz de 5. Já vou aqui, já vou substituir, tá? Raiz de 5. Esse aqui eu não sei. O x0 é 2, né? Ok? Tá bem? Então, a única coisa que eu preciso descobrir é a derivada desta equação em relação a x. Arruma sua máscara. Obrigada. Derivada dessa equação em relação a x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer y como sendo um y de x. Nessa equação, então, vai ficar x ao quadrado mais y de x ao quadrado igual a 9. Ok? E vou derivar dos dois lados em relação a x. Então, vai ser x ao quadrado mais y de x ao quadrado, 9. Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada de x ao quadrado em relação a x, 2x. Derivada de y de x ao quadrado em relação a x, regra da cadeia. Dá o tombo, subtrai 1 no expoente. Então, é a derivada da função de fora avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Tá vendo que faz mais sentido falar a regra da cadeia de fora para dentro? Principalmente nesse contexto? Faz bem mais sentido. Derivada de constante? 0. Okay? Então, pronto. Agora é só fazer x igual a 2 e y de x igual a raiz de 5, não é isso? Sim? Vou fazer aqui no cantinho. Oxi. Então tá. Não, vou fazer assim, mais fácil. Ok. Então, para x igual a 2 e y de x, né? Y de 2 igual a raiz de 5, como é que fica essa nossa equação? Fica 2 vezes 2, mais 2 vezes raiz de 5, certo? 2 vezes 2, mais 2 vezes raiz de 5, vezes o y' de 2, né? Que é igual a 0, ok? Quem é y' de 2? Bom, eu consigo cancelar um 2 de cá, um 2 de cá. Então, meu y' de 2 vai ser igual a quê? Menos 2 sobre raiz de 5. Poderia racionalizar? Poderia racionalizar. Precisamos? Não, precisa não. Tá? Poderia, mas não precisa. Dúvidas até chegar a esse número?
Não? Não? Então não. E agora? E agora, professora? Agora que a gente já sabe, então, como é que fica essa carinha, né? Dessa reta tangente. Como é que fica essa carinha da reta tangente? Fica y de x é igual y' de x0, mas quem é y' de x0? Menos 2 sobre raiz de 5, que multiplica x menos 2, mais raiz de 5, né? Tá? Quer deixar esse raiz de 5 de cá, quer deixar de cá, não tem problema. Mas é só substituir. Tá claro? Tá? Quem tinha pedido para eu fazer essa devagarzinho? Fiz devagarzinho? Então tá bom. Tá bem? E agora, como é que eu acho a reta normal? A reta normal, se você tem a reta tangente, a reta normal é a reta ortogonal a ela, certo? Para você achar o coeficiente angular da reta ortogonal à reta normal, a reta tangente, você pega esse valorzinho, que é do coeficiente angular da reta tangente, vezes o coeficiente angular da reta normal, isso dá menos 1. Eu não vou demonstrar isso em sala, tem vários canaizinhos do YouTube bem tranquilo, de IFs que faz isso, que é rigorosinho, mas eu não vou gastar tempo com isso. Então, para você sair do passinho, né, entre a reta tangente e a reta normal, você precisa fazer o seguinte passo. Coeficiente angular da reta normal vezes o coeficiente angular da reta tangente me dá menos 1. Então, o coeficiente angular da reta normal é menos 1 sobre o coeficiente angular da reta tangente. Qual é o coeficiente angular da reta tangente? Menos 2 sobre raiz de 5, né? Então, fica menos 1 lá em cima, menos 2 sobre raiz de 5. Acabou, né? Menos com menos dá mais, copio o primeiro vezes o inverso do segundo, raiz de 5 sobre 2. Então, você tem o coeficiente angular da reta normal. Portanto, você tem a reta normal, né? Você tem o ponto e o coeficiente angular, acabou. Tá claro? Tá? Quem é que seria essa reta normal? Y menos o y do ponto, que é raiz de 5. Coeficiente angular, raiz de 5 sobre 2, vezes x menos o ponto, que é 2. Pronto, essa é a equação da reta normal. Acabou-se. Tá? Então, o trabalho que vocês têm em um exercício tipo esse, se restringe a achar o coeficiente angular da reta tangente. O da reta normal você ganha de presente. Tá? Se lembrar dessa relação, você ganha de presente. Tá bem? Tá bem? Lembrando que aqui a gente fez como x sendo a variável só para facilitar a vida, tá? Tá? Então tá bom. Dúvidas nessa questão? Podemos ir para a próxima? Na lista de vocês de exercício tem exercícios assim, né? Tem de reta tangente e reta normal. Podemos ir para o próximo? Sim, muito obrigada. X ao cubo mais y ao cubo igual a 1, e eu estou pedindo a segunda derivada de y em relação a x. Tá? Então, vamos lá? Eu recomendo quem tem dificuldade com exercícios de aplicação ficar na sala, porque esse de taxa relacionada é só aplicação. E aí vocês não podem ficar reclamando que não aprendeu nada se não ficar em sala, né? Quarto, x ao cubo mais y ao cubo igual a 1. E eu quero um y duas linhas de x. Ok?
Ok. Então, se a minha variável é x, o meu y vai ser um y de x, certo? O y vai ser um y de x. Quem é que fica a minha equação agora? X ao cubo mais y de x ao cubo igual a 1. Ok? Eu quero, para eu achar a segunda derivada, eu tenho que ter a primeira derivada e derivar de novo, não é isso? Então tá. Então vamos derivar em relação a x dos dois lados. X ao cubo mais y de x ao cubo, derivada em relação a x de 1. Derivada de x ao cubo em relação a x, 3x ao quadrado. Derivada de y de x ao cubo em relação a x, 3y ao quadrado de x vezes y' de x, igual a 0. Viu que está muito melhor agora? Que a coisa está muito mais fluida, porque a gente fez muito exercício, tá? Bom? Tá bom. Então, aqui eu tenho y', né? Se eu quero y duas linhas, basta eu derivar de novo. Então, bora derivar de novo. Derivar em relação a x de cá. E derivar em relação a x de cá. Okay. Tem um troço que é muito interessante. Eu não sei se vocês perceberam isso. Mas daqui, na verdade, é uma relação que pode vir daí. Por exemplo, se a sua f de x, se o seu f de y é igual a 2x, se o seu f de y é 2x, o que significa isso? É uma função cuja variável é y, não é isso? Sim? Como é que eu calculo a derivada dela? 2x funciona como se fosse constante. O papel que 2 faz é o mesmo papel que x faria. Nenhum, é constante. Porque a variável em questão é y, concordam comigo? A variável em questão aqui é y. O que x é em relação a y? Constante. Então, a derivada dessa função em relação a y é 0. É isso que a gente está fazendo agora. É exatamente isso. Exatamente isso. A minha variável é y. A minha variável é y. X não tem relação com y. Eu não coloquei nenhuma relação. Então, x em relação a y funciona como sendo uma constante. Então, a derivada de f em relação a y é 0. Sim? Né? Não? Tá bom. Que é diferente de y ser igual a um y de x, né? E aí, então, se y é aqui vai depender alguma coisa de x, né? Aqui depende de x, então eu vou derivar de cá em relação a x. Derivar de cá em relação a y. Derivada de x em relação a y, se o x não é um x de y, é constante, é 0. Sacou? Se o x for um x de y, beleza. Mas o x não é um x de y, então ele é constante. Então é 0. Bem? Então tá bem, voltemos. Derivada de 3x ao quadrado em relação a x. 6x. Derivada de 3y ao quadrado de x, y'. Para a gente não bugar a cabeça, chama esse camarada aqui de um certo A. Faz ele num canto, depois você volta, tá? Y ao quadrado, eu quero calcular a derivada em relação a x de y ao quadrado de x vezes y' de x, tá? É isso que eu quero? É isso. Derivada do primeiro vezes o segundo,
quem é a derivada de y ao quadrado de x? 2y de x, y' de x, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é y duas linhas de x. Perceberam? Porque é melhor, às vezes, fazer no cantinho, para não dar uma bugadinha, tá? Agora, você tem o resultado, volta para cá. Esse 3 aqui fica quietinho. Qual é a derivada de A em relação a x? É esse negócio aqui que a gente fez. Então, vem e coloca. 3 vezes 2. Esse 3 aqui está de fora, né? Vai em todo mundo. 2y de x, y' de x ao quadrado, mais y2 de x, vezes y duas linhas de x, fechou parênteses por causa desse 3, né? Então, aqui apareceria um 6 e aqui apareceria um 3. Tá bem? Derivada de constante, 0. Como eu não pedi nada para isolar, deixar em função, tá ótimo. Você já achou quem é y duas linhas aí. Sucesso. Tá melhor? Do primeiro que a gente fez para agora, melhorou demais da conta, não melhorou? Então tá. Então, acabamos esses exercícios. Vamos agora para as taxas relacionadas. Taxas relacionadas é o seguinte. Pensa o seguinte comigo. Lembra que eu estava falando aqui de um universo de equações, né? Uma equação que depende de x e de y. Se agora eu te dou um contexto, eu conto uma historinha para vocês. Olha, eu quero a taxa relacionada, ou seja, sei lá, eu tenho duas variáveis. Eu tenho deslocamento e eu tenho altura. E um objeto se desloca e tem uma altura ao longo do tempo. Então, eu tenho uma terceira variável, né? A altura e o deslocamento, eles estão codependendo do tempo, não estão? Então, a variável em questão, a variável relacional, a variável que vai relacionar as duas é o tempo, não é? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Agora, eu vou dar um contexto para essas historinhas todas. Eu vou ter uma equação que vai depender de duas variáveis, e essas duas variáveis vão depender de uma mesma, que em geral vai ser o tempo, que vai ser o t, tá? Então vai ter um troço tipo assim, um exercício que a gente vai fazer agora. Eu tenho um objeto circular que ele expande com o passar do tempo. Qual é a taxa de variação da área em função do raio? Taxa de variação, taxa sempre é, já ensinei isso para vocês, taxa é derivada. Taxa é derivada. Então, taxa de variação é a derivada, a taxa de variação é a derivada de uma função em função de outro. Tá? Então, vamos fazer o primeiro exercício. Eu peguei dois exemplos das notas dos professores, 2 ou não, 3. Acho que dá para fazer os 3. Até 6h20, né? Tá. Nunca lembro. 51 e 52. Achei. Vamos lá? Estou aqui com as notas dos professores abertos. Vamos entender esse exercício 51. Ele é o seguinte. Se a área de um círculo de raio R se expande à medida que o tempo passa, encontre a taxa de variação da área em função do tempo, em termos da taxa de variação do raio em função do tempo.
Perceberam que eu li a mesma coisa, só que de forma mais de português, e aqui está escrito em matematiquês, não é isso? Entendeu? O exercício é o seguinte: se a área de um círculo de raio R se expande à medida que o tempo passa, se a área está aumentando ao longo do tempo, o raio também está aumentando, concordam comigo? Então, a área e o raio dependem do tempo. Aí a pessoa te pede assim: encontre a taxa de variação da área em termos da taxa de variação do raio, ambos em função do tempo. Bora fazer isso? Bora. Os 3 exercícios que eu vou fazer com vocês, de alguma maneira eles se correlacionam. E tem uma coisa que é importante para vocês. A dificuldade com taxa de relação, taxas relacionadas, não vai ser a matemática, vai ser o português. Não vai ser vai ser a tradução do português para a matemática. Tem várias provas que as turmas nunca fazem esses tipos de exercício. E, na verdade, é isso que vocês, enquanto engenheiros, precisam da matemática, né? É para aplicar, não é não? Né? Tá bom. Então, vamos lá. Esse exercício, então, eu te dou uma circunferência, um raio. A área, eu vou chamar de área. O R, vou chamar de raio. Ok? A gente já entendeu que o fato dele estar expandindo ao longo do tempo, a área aumenta e o raio também, né? Ao longo do tempo. Então, o R vai ser um R que depende de T, e o A vai ser um A que depende de T, não é isso? Sim? Ok? Qual é o objeto que a gente está estudando? A área de um círculo. Qual a equação da área de um círculo? πr ao quadrado. O A depende de T, então eu vou substituir. O π fica quietinho e o R também depende de T, né? Eu quero taxa de variação, deriva. Deriva em relação a quem? A variável, que é T. Então, deriva dos dois lados em relação a T. Aqui de cá, eu vou ter dA, dt no ponto T, né? Ou a linha de T, mas é porque ele colocou lá dA, dt. Então, a gente preserva. Ele, no caso, eu. Derivada em relação a T de π, fica quieto, né? O π não dá nada. R ao quadrado de T é uma função composta, derivada da regra da cadeia. Derivada de R ao quadrado de T em relação a T, 2R de T, R' de T. Quem é R' de T é o mesmo que dr dt no ponto T. Acabou. Só isso. Como, aqui está em relação, tá fixado o ponto T, né? Se eu excluir esse ponto T, eu posso colocar como operadores, não tem problema. E aí vai aparecer dA dt igual a 2πr dr dt. Acabei de escrever a taxa de variação da área em função da taxa de variação do raio ao longo do tempo. Foi exatamente isso que o exercício pediu. Não foi isso? Volta aí. Ele quer, se a área de um círculo de raio R se expande à medida que o tempo passa, encontre a taxa de variação da área em função do tempo em termos da taxa de variação do raio em função do tempo. Exatamente isso que a gente fez. Tá? O passo daqui para cá é só eu tirar o tzinho, né? Que é o ponto. Estou olhando só como funções mesmo. Tá? Tá bem? Tranquilo? É um exercício tranquilo?
Não, tá tudo correlacionado. Que ela comentou o seguinte, é que ela entendeu que o raio e a área, ao longo do tempo, o tempo passa mais do que o expandir a área e o raio, é isso? O raio ele só aumenta por causa da área estar expandindo. E isso só acontece com a variação do tempo. O fato de passar o tempo, não sei como é que está expandindo, sei lá, se é um calor, se é alguma coisa, mas passar o tempo e expandir, aumentar a área, implica em aumentar o raio, sacou? Isso. O que amarra o raio e a área é o tempo. Essa é a parada. O que amarra o raio e a área é o tempo. O tempo passa, se o tempo passa, a área expande, expandindo quer dizer que o raio também expande. O que faz a relação, o que faz relacionar área e raio é o tempo. Sacou? Por isso que ele é a variável em questão. Tá? Vamos para o próximo, para ver se melhora? O próximo, na real, ele é mais que uma aplicação desse. Tá? 52. 52 diz o seguinte: suponha que o petróleo vaze por uma ruptura e se espalha em um padrão circular. Se o raio do petróleo derramado crescer a uma taxa constante de 1 metro por segundo, quão rápido a área do vazamento está crescendo quando o raio é igual a 30 metros? Então, vamos lá, de novo, uma circunferênciazinha. O raio, o petróleo está escoando, está aumentando. O A para mim é uma área. O R é o raio. Ele se espalha em um padrão circular, né? Se o raio do petróleo derramado crescer a uma taxa constante, taxa do raio é a derivada do raio, não é isso? A taxa do raio é a derivada do raio. A taxa do raio crescer a uma velocidade constante, quão rápido a área do vazamento está crescendo, eu quero a linha de T, quando o raio é igual a 30 metros, ou seja, aqui fica muito clara qual a dependência do tempo. Olha só, tá crescendo, né? Conforme o tempo vai aumentando, está escoando o petróleo, está aumentando essa área circular, certo? Aí, num tempo específico, para de vazar, para de crescer. Quando o raio está fixado, eu quero saber nesse tempo dado, cujo raio está fixado, qual é a taxa de variação da área. Sacou? Quando o raio está fixado, eu quero saber qual que é a taxa de variação da área. Tá? Sendo que eu tenho que a taxa de variação do raio, ele é constante igual a 1 metro por segundo. Tá muito claro para vocês que é só uma aplicação dessa? Sim? Tá muito claro? Por quê? Não? Então, não. Então, vem cá comigo. Lembra que sempre que a gente falar de taxa de variação, vai ter algum problema geométrico envolvido. Sempre. Sempre vai ter algum problema geométrico envolvido, tá? Nesse caso, é a área de algo circular. Qual é a área de um troço circular? Não ouvi. Πr ao quadrado.
Essa é a área, tá? A gente já entendeu que a área depende do tempo e que o raio também depende do tempo, não é isso? Com o passar do tempo, se a área está aumentando, quer dizer que o raio também está aumentando. Então, na verdade, eu não tenho essa. Eu tenho essa equaçãozinha. Como eu quero taxa, eu quero a derivada, tá? Derivada em relação à variável em questão. Qual que é a variável em questão? T. Esse giz aqui é bem do ruim. Então, vamos. Derivada em relação a T de A de T é igual a derivada em relação a T de π r ao quadrado de T. Não ficou ainda claro que é a mesma coisa que o outro? Agora foi. Então tá bom. A gente já derivou lá do lado, né? Isso aqui me dá a linha de T é igual a 2π r de T, r linha de T, não é isso? Sim? 2π, a linha de T é 2π r de T, r linha de T. E aí, o que o exercício pede? Para um tempo específico, né? Porque como ele fixou o raio tá, se o tempo está passando, o raio está aumentando, né? Se ele te deu um tempo específico, quer dizer que ele quer um raio fixo, não é isso? Então, para esse raio nesse tempo, é 30 metros. Então, o que eu faço? Peraí. Primeiro eu quero ter um espaço, né? R de T0, 30. Então, o que eu faço daqui para cá? Eu faço tempo igual a T0. Esse tempo dado, tá? Então, eu vou achar quem é o A' de T0, que é o que eu quero. 2 vezes π R de T0, o R de T0 me deram, e o R' de T0 também me deram, né? Ou seja, 2 vezes π, quem é o raio? 30. Quem é R'? R' é a taxa do raio em função do tempo, que é constante igual a 1. Então, ela não muda, é sempre igual a 1. Então, em particular, para esse ponto, também vai ser igual a 1, né? Acabou. Só isso. Rolou? Obrigada por participar. Não, peraí que tem mais um. Oxi. Não, gente, tem mais um. Se der para fazer mais, é porque rolou ali uma interação. Eu gosto dessas interações. Vamos para o terceiro? Vamos para o terceiro. Na turma de manhã, eu fiz esses 3 e ainda fiz mais um de reta tangente, tá? Mas eu não faço questão de fazer com vocês, não. Se vocês não quiserem, eu não faço, não. Só se vocês quiserem. E der tempo. Se não, não. Mas essa do volume é importante. Pode o quê? Esse 1? Esse 1, ó, 2π, R de T0 é o 30. R' de T0 é a taxa de variação do raio ao longo do tempo. A taxa de variação do raio, ela é constante igual a 1. Então, para todo tempo, ela é igual a 1. Em particular, para esse ponto fixo. Entendeu? Então, isso. Pronto, vamos para o terceiro. O terceiro é slide. Diz o seguinte. Cadê? Aqui. Um tanque cilíndrico com raio de 5 metros está recebendo água a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Quão rápido a altura da água está aumentando? Cadê o menino, gente? Perdendo os meninos giz aqui. Tá bom.
Então, vamos lá. Eu tenho um cilindro circular. Lembra que eu disse que sempre vai ter alguma figurinha geométrica, né? Envolvida. Você faz de conta que é um cilindro circular reto, tá? Reto. Tá. E aí, que eu tenho o raiozinho dele, tá entrando água nele a um volume, a uma taxa, né? Tá recebendo água a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Ok? Ok. O raio dele é 5 metros. O raio é 5 metros. Quão rápido a altura da água está aumentando? Quão rápido a altura, ou seja, a taxa da altura, certo? A taxa da altura. Vem comigo. Raciocina o seguinte. Eu tenho um cilindro circular, cheio danado. Eu tenho um cilindro circular reto, ok? Estou jogando água lá dentro. O cilindro circular, o raio dele é constante em todo o cilindro, certo? Ele não altera. Isso significa que se eu passar seções transversais não, horizontais nesse cilindro, a figura que vai me dar nesse plano é sempre um círculo que é igual ao círculo lá da base, não é isso? Certo? Então, é isso que está acontecendo. Tem uma altura. Se está chegando o líquido lá, a altura está variando, não está? Então, ao longo do tempo, eu tenho um raio que é fixo e constante, tenho uma altura variando, e tenho, por causa da altura e o líquido, tenho um volume variando, não tenho? Então, o volume varia de acordo com o tempo. O V é um V de T. A altura varia de acordo com o tempo. Mas o raio é constante. Sim? Todo mundo comigo? Beleza. Qual é a fórmula do volume de um cilindro? Área da base vezes altura, né? Então, o volume é área da base πr ao quadrado vezes a altura, h. O r está variando? Não. Então, o r não é um r de t. O h é um h de t e o v é v de t. Não é isso? Então, tá. Então, meu v de t é igual a πr ao quadrado h de t. Eu quero taxa. Taxa é derivada. Então, vamos derivar em relação a t. V de t, πr ao quadrado, h de t. Ok? V' de t, tenho de cá, é igual. Π vezes r ao quadrado funciona como constante, não é isso, em relação a t? Ninguém depende de t. Lembra aquela parada que eu falei de f de y igual a x? É isso. O x lá é um constante, é um número. Então, fica πr ao quadrado, a galinha, né? A galinha de t. Essa é a hora que vocês poderiam fazer piadinha com a galinha, tá tudo certo. A gente já passou por essa fase também de ser aluno, então tá tudo bem. Tá joia. Agora, o que ele quer? O volume está variando numa taxa constante de 3 metros cúbicos por minuto, não é isso? Então, aqui é 3, o raio está fixo, que é 5. Acho a quem a galinha de t, né? Que é a taxa de variação da altura, que era o que estava pedindo. Tá claro? Então, tá bom. 3 é igual a π vezes r é 25, r ao quadrado, a galinha de t. A taxa de variação da altura em função do tempo é 3 sobre 25π. Estou nem preocupada com essas unidades não de medida. Entenderam? Esse é o tipo de exercício de taxas relacionadas, tá?
Tem o livro do Leitold. Ai, que ótimo, tá ótimo já de aula. O livro do Leitold, que é um livro que eu já comentei com vocês, que é um curso de cálculo com uma variável, alguma coisa assim, e geometria analítica, é uma capinha vermelhinha. Ele tem muito exercício de taxa relacionada, mas muito. Eu vou tentar trazer alguns deles para quarta-feira, para a gente poder fazer, mas basicamente, até esse momento, a parte de aplicação de derivadas é taxas relacionadas, equação da reta tangente e equação da reta normal. Tá bem? Fiquem bem, se cuidem. Até quarta-feira. Ai, Deus já. Tchau, tchau.